Evangelista Elton. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus, porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Se nós deitamos, dormimos e acordamos, é porque a misericórdia do Senhor nos sustenta. Sou grato a Deus pela oportunidade, sou grato a Deus e o meu primeiro bom dia é para o Espírito Santo de Deus. Bom dia, igreja, também. Neste momento vamos para a palavra. Glória a Deus, já louvamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem um hino da harpa que diz que não devemos chegar com mãos vazias perante o Senhor. E aqui estamos nesse momento, e essa palavra, que ela possa estar no coração de todos nós, todos os dias. Isaías 61. Glória a Deus. Ontem tivemos um evangelismo abençoado ali na rodoviária. Deus teve presente com a sua glória, foi tão extraordinário que vidas se renderam a Jesus e confessaram Jesus como Salvador de suas vidas. E o Gama está sendo impactado pela obra missionária. Eu digo que uma igreja que não faz missão, que não faz evangelismo, ela pode ser qualquer coisa, menos igreja. Aleluias. E o Espírito de Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões. Amém? Pode sentar-se. Aqui a palavra do Senhor diz que nós temos um chamado. Jesus Cristo nos deu uma ordem: ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Hoje pela manhã, como eu ministrei aqui o Salmo de número 5 e 3, nós deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustenta, e a misericórdia dele também nos sustenta. Nessa manhã, amados, muitos não abriram seus olhos. Muitos estavam na cama de UTI, muitos foi morto por uma bala, um assassinato, e infelizmente muitos não morreram sem a presença de Cristo. E a maior tragédia na vida de um ser humano é morrer sem Jesus. E diante dessa palavra, o Senhor fala conosco, para que nós possamos abrir os nossos corações. Porque obra missionária, evangelismo, ele começa de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro do nosso lar, de dentro de nossos corações. E não temos que ter espírito de covardia. Porque Paulo, lá em Timóteo, 1 Timóteo 4, no 1 Timóteo 4, perdão, 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, ele diz, Paulo diz a Timóteo, porque Deus não nos deu espírito de temor, quer dizer, de covardia, mas sim de amor, de fortaleza e de moderação. Glória a Deus. Então nós não devemos ter espírito de temor, de covardia, nem de timidez, porque os tímidos não herdarão o céu. E a partir do momento que a gente se coloca à disposição do Senhor, Ele vai nos usar. Quando eu me converti, eu achava que Deus capacitava e pronto. Mas depois eu entendi que para capacitar, eu tinha que estar com o irmão, pastor William, no Ibadeg. Eu tinha que buscar o Senhor no jejum, na oração. Aí sim, Ele vai te capacitar. E finalizando essa palavra, eu venho deixar um testemunho, um pequeno testemunho, como que a obra missionária surgiu no meu coração. Num dia o pastor Egmar estava pregando aqui neste púlpito. E ele falou, irmãos, para de tribulação, para de contenda.
Pega uma caixa, vai para a rodoviária fazer obra missionária. Eu não estava na contenda, eu não estava na tribulação, eu estava na paz com Cristo, mas eu peguei aquela palavra. Eu falei, é isso que eu tenho que fazer. E hoje se concluiu, depois de 3 anos, tem missionário que está aqui e é testemunho do que eu vou falar. Num círculo de oração eu também falei, o meu desejo, irmãs, e também que foi o lugar também que o Senhor me preparou, foi o círculo de oração. E eu falei, um dia eu quero pegar uma caixa e pregar a palavra na rodoviária, e isso foi 3 anos atrás e hoje sim concluiu. Ao pastor Egmar, ele me impulsionou para fazer a obra missionária. O círculo de oração foi a armadura que eu busquei para fazer a obra missionária. E finalizando com a palavra de Paulo, para que todos se fortaleçam e façam a obra missionária, a gente tem que se armar de toda a armadura de Deus. Porque a palavra de Deus fala, no demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do teu poder. Se revestir de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue, nem carne, mas sim contra principado, potestade, contra os príncipes das trevas nos lugares celestiais. Portanto, o revestivo de toda a armadura de Deus, cingindo vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando nossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual possamos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade e eu vou passar um panfletinho para cada pessoa e eu tenho certeza que uma pessoa vai ser salva em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Obrigado, pastor William, pela oportunidade. Graças a Deus. Eu amo essa família, irmãos. Família de evangelista, está sempre ali. O irmão Elton tem acompanhado a trajetória dele, foi nosso aluno ali no IBADEG, e colocou em prática aquilo que Deus o ensinou através de cada um de nós. Pastor Egmar, eu, cada um dos irmãos que aconselham, que acompanham, né? O irmão Elton, ele tem um celular, um pequeno celular, que ele coloca os louvores para o evangelismo. Esse celular caiu e se quebrou, irmãos. Se você tem um celular usado lá na sua casa, que já não, que você está na gaveta lá, doe ele para a obra missionária, doe ele para o irmão Elton, para ele colocar ali os louvores para fazer o evangelismo. Ele faz com muita dificuldade, mas Deus tem dado vitória. Já conseguiu o celular? Jesus é bom, hein? Jesus é bom, tá vendo, irmãos? Assim se faz a obra de Deus. Aleluia, isso, aplauda ao Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus, né? Graças a Deus. Assim que se faz a obra de Deus, né? A gente faz a obra de Deus orando, enviando e também a gente faz a obra de Deus contribuindo, né? Então, ao final deste culto, nós vamos também contribuir para a obra de Deus, para essa obra missionária. Que Deus abençoe. Ministério de louvor agora, adorando a Deus, com 2 louvores abençoados, irmãos. Alegra o seu coração. Olha que manhã maravilhosa que Deus proporcionou para nós, não é? Que Deus abençoe a sua vida, viu? Graças a Deus. Paz, Senhor, igreja. Vamos nos colocar de pé para engrandecer o nome do nosso Pai? Aleluia. Nosso Pai está presente neste lugar. E eu te convido nessa manhã a fechar os teus olhos e louvar a Deus juntamente conosco. Amém? Deus, tu és santo. Nós te adoramos, Pai.
Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Isaías, capítulo de número 55. Vamos rapidamente trazer uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. Você sabia que pode não dar mais tempo? Pode não dar mais tempo. E esse é o tema da mensagem desta manhã. A Bíblia diz em Mateus 25:13: Vigiai, pois, não sabeis o dia e nem a hora em que vem o nosso Senhor. Aproveite que ainda está aberta a porta da salvação. Isaías 55, do versículo 1 ao versículo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 55. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não se pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos, vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e a uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o vosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aleluia. Assente glorificando ao Senhor. Em que implica este convite? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Este convite, irmão, certamente envolve duas coisas: fé e arrependimento verdadeiro. Fé e arrependimento verdadeiro. No processo de salvação, a fé e o arrependimento, elas andam juntas. Há um paralelo entre esses dois. É impossível haver uma fé genuína sem haver arrependimento. Não existe uma fé genuína sem um arrependimento, mas um arrependimento sincero. Esse arrependimento sincero também ele não existe sem uma fé verdadeira. Então, um depende do outro. Assim como a fé não precisa das obras, também a fé sem essas obras ela é morta. Uma coisa depende da outra. Uma coisa necessita da outra. Aquele que busca o Senhor através da fé, ele deverá reconhecer, em primeiro lugar, os seus pecados. Deverá reconhecer os seus delitos. Entender que ele precisa de ajuda, de salvação, de um Deus santo e poderoso. Aquele que busca o Senhor, busca de todo o coração, com toda a sua alma. Por isso, imediatamente Isaías, através do Espírito Santo, faz esse convite: buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E depois desse convite vem uma exortação, você já notou? Logo depois do que lemos, ele diz assim: olha, deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor. Olha, existe uma exortação aqui, porque diz ainda que há um resultado. Diz aqui: e o Senhor se compadecerá dele
E ele disse, e essa tem que voltar. Aleluia. Porque ele é rico em perdoar. Então, é um conjunto de coisas que trazem a pessoa até a salvação. Dentro desse convite, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, feito através do profeta Isaías, através do ministério desse profeta, ele, no capítulo 53, por exemplo, ele traz aquela exposição profunda acerca de Cristo como sofredor. No capítulo 53, ele diz assim, olha, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo um renovo perante ele, como uma raiz em uma terra seca. Não tinha parecer, não tinha formosura, e olhando nós a ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Você acha que quando a gente prega, eu comentei isso inclusive na aula ontem, você acha que quando a gente prega o Evangelho, o ímpio, ele vê alguma beleza nisso? Ele fala, gente, eu abandonar minha cervejinha, meu futebolzinho, eu abandonar a prática que está me dando euforia, está me deixando eufórico, eu vou abandonar isso para seguir um Jesus que parece ser cinza. Eu não vejo beleza alguma nisso. Eu não desejo isso. Você vê como é. Mas o próprio Deus disse, busca enquanto se pode achar. Então não há uma beleza nisso. Todas as pessoas que são convidadas a virem às águas, nós lemos aqui, no texto de Isaías, que nós fomos convidados a virmos a essas águas. Vós todos que tendes sede, vinde às águas. Há um refrigério preparado. A salvação, ela é um dom gratuito de Deus, irmãos. Este culto dessa manhã tão evangelístico está tocando ao seu coração e ao coração dos seus entes queridos nessa manhã. Eu creio nisso. Você vai levar essa palavra e essa salvação dentro do seu coração para o seu lar. E entender que existe águas ainda que podem ser refrigério para a nossa alma. Em Mateus 11, 28, o próprio Jesus, não é um profeta, não é uma profecia, o próprio Cristo com a sua boca, ele diz assim, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, em outra versão, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Existe ainda esta salvação. Paulo, ele diz em Romanos 10, 13, ele diz o seguinte, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É um convite tão maravilhoso e gratuito. Nada que façamos pode nos dar a salvação. Uma vez em uma pregação escatológica, um jovem no final da pregação fez parecido ao jovem rico. Você já viu a história do jovem rico? Ele veio correndo até mim e falou, pastor, mas depois de tudo que o Senhor disse aí, isso foi na 19 do Leste, na ADEG, numa festa de mocidade. Uma pregação escatológica, mas depois de tudo que o Senhor disse, então o que eu posso fazer para ser salvo? Eu lembrei do jovem rico. E eu respondi para ele imediatamente, infelizmente para você é tarde demais. E aquele jovem ficou assustado, mas como? Eu falei, porque nada que façamos. Você perguntou para mim, o que eu posso fazer para ser salvo? É muito tarde para fazer alguma coisa para ser salvo, porque Jesus já fez há quase 2000 anos atrás. Nada que o homem faça pode dar a salvação, mas acreditar, aceitar, entender que Jesus já o fez. Você não tem condição de fazer nada para se salvar, mas aceite aquilo que Jesus fez e você garante a sua salvação, através do sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz. Não há nada que o homem possa fazer para a salvação, porque ela já é um dom gratuito de Deus. Gratuito. Jesus está voltando, irmãos. Eu já estou encerrando, porque será muito rápida essa palavra. Hebreus 10, 37 diz assim, olha, porque ainda um poucochinho de tempo, poucochinho é menos que um pouco, e disse, e o que há de vir virá e não tardará. Não tardará. Jesus está voltando. E eu desafio a você,
Eu desafio a você olhar para essa profecia, é uma profecia, e ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, é uma profecia de Cristo, e eu desafio a você, falando diretamente isso, você que está triste, você que nesse tempo de pandemia, de dificuldade, perdeu um ente querido, ou alguém que está enfermo e você está ainda com o coração apertado, sem entender o que eu posso fazer, será que essa pessoa vai partir ou não, vai para o Senhor ou não? Você que tem algo e perdeu algo, foi roubado, sabe? Eu quero que você creia, e creia, que só falta um pouquinho de tempo, menos do que um poucochinho, diz a Bíblia, um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá. Não se apegue às coisas dessa vida, às coisas desse mundo, não se preocupe, a sua vida, você que é crente, que é fiel, a sua vida está nas mãos do Senhor, o destino dado à sua vida está nas mãos de Deus, se é agora, se é depois, se é mais na frente, não interessa, não importa, o que importa é se você está ou não nas mãos do Senhor, porque Ele faz um convite: vinde às águas e bebei de graça. Ele faz o convite: busque a mim enquanto se pode achar. Ele diz isso, aleluia, aleluia. Não há nenhuma dúvida de quem que está dizendo, é o próprio Cristo. E Ele disse que viria, e Ele virá, Ele está às portas. A promessa dele ficou registrada em João 14. Você sabia disso? No Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Lá está registrado, ele diz assim: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai é um verbo, haver, já tem lá, há muitas moradas. Então tem gente que fala: Jesus foi preparar lugar. Claro, mas ele já foi há muito tempo. Quando ele disse a palavra, ele disse assim: olha, na casa do meu Pai existe, já tem muitas moradas. Ele disse assim: ó, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou e vou vos preparar lugar, mas já está preparado, creia nisso, entenda isso. A Bíblia diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar lugar, e quando eu vos preparar o lugar, voltarei. É promessa, promessa, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde quer que estiver, estejais vós também. Acredite nisso, acredite nessa promessa. Ele já preparou este lugar. Claro, foi Lucas foi muito claro, foi muito detalhista nisso. No capítulo 21 e no versículo de número 27 ele diz: então se verá o Filho do Homem com poder e grande glória. Pensa nisso, irmãos. Nós veremos o Filho do Homem, nós veremos a Jesus com poder e grande glória. Aleluia! Ele mostra isso na volta de Cristo. Ele veio, nasceu, morreu, ressuscitou e voltará. Essa é a palavra de evangelismo dessa manhã. E prepare-se, mas prepare-se agora, porque pode não haver mais tempo. Eu posso não chegar no meu lar essa tarde. Eu serei arrebatado, e você? Não sei. Você tem que ter convicção disso. Tiago, quando ele escreve no capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: sede, pois, pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Sabe como é que se fortalece o coração? A maior vitamina para fortalecer o coração são os joelhos. Os joelhos fazem nosso coração ficar fortalecido. E eu disse, na última pregação do domingo de manhã, e nós temos orado pouco. Pouco, irmãos. Eu não estou pontuando, eu estou falando num contexto geral. A igreja tem se preocupado muito com outras coisas. E no culto de oração não tem ninguém. Nós temos orado pouco no nosso lar. A gente acorda de manhã, não dá bom dia ao Espírito Santo, como disse Benihim.
Não olha para o céu e vê como ele é lindo, azul, ou com algumas nuvens, ou chovendo. Que chuva, tão bonita a chuva, parece gotas de diamante batendo nas folhas. A gente não contempla isso. A obra que Deus fez, nós não conseguimos ver mais Deus pela manhã, na natureza. A gente sai, a primeira coisa que você faz quando abre os olhos é esticar a mão para ver onde está o celular, para ver se tem algum recado, para resolver alguma coisa, e sai agoniado, e às vezes não dá nem um beijo na mulher. Meu filho há 3 dias... Todas as vezes, ele mora no Jardim Gá, mas ele sempre manda uma mensagem para mim: pai, estou indo trabalhar, bênção. Ele tem 29 aninhos só. O outro também, que mora nos Estados Unidos, agora está em São Paulo, também sempre, todos os dias tem que comunicar comigo e pedir a bênção. Quando era menino, isso eu não ensinei, eles aprenderam pela própria hombridade deles. E há 3 dias atrás, meu filho, ele passou em casa, não mandou mensagem, passou em casa apressado, pegou alguma coisa e saiu, pegou a moto e saiu louco. E não pediu a bênção para o pai. Mais tarde, um pouquinho, o telefone toca, e eu falei: alô? Ele falou: pai, sou eu. Eu caí de moto, estou aqui perto do catetinho. Falei: graças a Deus, estou ouvindo sua voz. Pensei comigo. Entrei no carro, chamei a minha esposa e corremos lá. Chegamos lá, ele estava sendo atendido deitado, sem essa parte do couro, do braço todinho, todo ralado, irmão. Primeira coisa que ele falou para mim: pai, eu me lembrei de um negócio quando eu estava caindo. Quando eu estava caindo, hein? Ele não chegou nem a bater no chão, ele estava caindo na moto. Eu lembrei que eu não pedi a bênção do Senhor. Deus fez ele lembrar disso. Eu não pedi a bênção quando eu saí de casa. O Senhor está cuidando de nós, irmãos. Não se esqueça do Senhor em nenhum momento. Não se esqueça de Deus em nenhum ponto. Aleluia. Foi um livramento tão grande para o meu filho. Pedro chegou a escrever, sabe, em 2 Pedro 3,8, ele diz assim: olha, para Deus 1000 anos são como um dia como 1000 anos. Por que eu estou falando disso? É porque às vezes a gente se depara com pessoas, igual eu já deparei, o irmão Elton também deve ter se deparado com alguém nos evangelismos que pergunta para você: vem cá, e Jesus vai voltar mesmo? Já tem quase 2000 anos, alguns falam mais de 2000, não, é quase 2000. Jesus, quando prometeu isso, foi no ano 30, mais ou menos. Então, em 2030, faz 2000 anos. Ele morreu com 33, né? Quando ele faz essa promessa. Então, faz quase 2000 anos e eu falei: olha, você não pode se esquecer de uma coisa. Um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso Ele nunca vai revelar para não revelar a sua volta. E nós sabemos que a volta do Senhor está próxima em todo o tempo. E não precisamos, os sinais estão aí: terremotos, maremotos, rumores de guerra, pandemia. Há um conflito novamente entre a China e os Estados Unidos, entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Está a mesma briga, o mesmo rumor de guerra, a falsa paz. Vai lá o Trump, pega na mão do homem, solta a mão, falsa paz. Tudo está comunando para isso. O anticristo já está na terra. Só não se manifestou porque o Espírito Santo e a igreja ainda está aqui. O dia que o Espírito Santo e a igreja for tirado, ele se manifesta, mas ele já está agindo. Está próximo à volta de Jesus. Então não se esqueça disso. Uma coisa é certa: não importa o tempo que temos que esperar, o mais importante é o que estamos fazendo neste tempo. O que é que você está fazendo nesse tempo de espera? O que é que nós estamos fazendo nesse tempo de espera? Estamos buscando o Senhor enquanto se pode achar? Estamos invocando a Ele enquanto Ele está perto? Esse convite, buscai o Senhor, está aberto, irmão. Definitivamente aberto para mim, para você, para todos nós. Para todos os nossos familiares. E há um alerta: enquanto se pode achar. Porque ainda existe a possibilidade de achar a Deus. É também aterrorizante entender quando ele diz assim: quanto se pode achar, porque esta possibilidade acabará certamente. Vai haver um tempo em que vão buscar a Deus e não vão encontrar. Chegará um momento em que esse convite será retirado, que a porta da salvação será fechada, e que o Senhor não mais poderá ser encontrado na terra. O Espírito Santo irá com a igreja, Ele é Deus. Durante o ministério, Jesus falou claramente a respeito disso.
Na parábola das 10 virgens, diz que aquelas 5 loucas encontraram depois a porta fechada. Você sabe como é essa parábola. Não estava mais aberta, não tinha como achar, o Senhor não estava lá. Elas saíram na hora errada, o Senhor veio, aqueles que estavam presentes conseguiram contemplar, ver a face do Senhor. As noivas entraram no aposento, a porta se fechou e as outras voltaram e não viram aquele Senhor. Então, irmãos, eu quero agora encerrar dizendo a você. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 9, ele diz assim, olha, não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada, pelo contrário, ele é longânime para convosco, não querendo que nenhum pereça, que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Crede no Senhor vosso Deus. Segundo Crônicas 20, nós vemos ali Josafá, filho do rei Asa. E em uma promessa e uma profecia, aleluia, diz assim, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você acredita nessa palavra? Deus está me usando aqui com dom de profecia, irmãos. Eu não digo que sou profeta de Deus, porque cada um que queira buscar esse dom, Deus tem para dar livremente a cada um essa sabedoria. Então eu digo para você nessa manhã, em nome de Jesus, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Vamos ficar em pé. Creia em Deus, entenda as suas falhas, as suas iniquidades, derrame aos pés do Senhor, porque Ele levou todas elas na cruz do Calvário. Jesus entende que não é capaz de agradar a todos, mas Ele tem salvação para todos. Você não consegue alcançar essa salvação com as suas próprias forças. Você não consegue alcançar essa salvação com o seu ego. O seu ego, ele é ridículo. Desculpe o termo, irmãos, tão forte, mas é ridículo. O que a gente quer é tão contrário ao que Deus quer, que Paulo chegou a dizer, aquilo que eu quero é que eu não faço. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Qual tem sido a sua postura? Qual tem sido a sua postura diante desse convite? Busque a Ele enquanto se pode achar. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora que virá o vosso Senhor. Não demore não. Não demore não. Aceite a Jesus agora. Aceite a Jesus hoje. Quebrante seu coração agora, rasgue esse coração agora. Deixa Jesus trabalhar na sua alma. Vem como você está e deixa Ele transformar a sua vida. Deixa Ele moldar o teu ser. Deixa Ele transformar esse ego na vontade dEle. Deixa o Espírito Santo habitar no lugar desse ego, dessa mesquinhez em que temos dentro de nós. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer mudar a nossa vida. Aleluia, aleluia. Você pode orar comigo? Meu Deus e meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Como a tua promessa é maravilhosa, é verdadeira. Você tem acalentado o nosso coração, acalmado a nossa alma, pois a nossa alma ela deseja coisas terríveis, mas o teu Espírito que habita em nós tem moldado o nosso querer, nosso ser. Abençoa esses que compreenderam esta palavra, que entenderam o Senhor Jesus e que ela chegou e tocou no coração de cada um, para que se convertam enquanto podem achar ao Senhor. A tua Bíblia diz que é um tempo que se chama hoje, está lá na carta aos Hebreus. Não é amanhã, não é depois, mas hoje. Por isso, papai, pelo teu Espírito eu creio que muitas almas estão agora se convertendo e sendo transformadas. Escreve sim o nome desses que aceitaram a ti no livro da vida. Faça com que eles sejam salvos pelo teu poder e pelo teu Espírito e transformados. E que eles possam confirmar isso publicamente. Que Deus abençoe e guarde a cada um nesta manhã. Em o nome
do Senhor Jesus. Você que ouviu essa oração e entendeu isso, se quiser e aceitou a Jesus nessa manhã, se quiser confirmar isso, nós teremos hoje às 18h30 um culto abençoado aqui na ADEG. Venha aqui, irmãos. Você que não é do grupo de risco, não tem mais de 60 e não tem menos de 12, esteja aqui para receber as bênçãos de Deus na sua vida. E nesta hora também eu quero que os irmãos possam abrir o coração para abençoar a obra de Deus. Eu gostaria de fazer o pedido a você